O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja os destaques da edição de hoje. Caravana da Anistia promove atividades para homenagear vítimas da ditadura e pessoas que lutaram contra o regime militar. Universidade japonesa propõe parceria para intercâmbios. Festival leva cultura e arte ao litoral do estado. E ainda não sabe o que vai fazer neste fim de semana? Preparamos algumas dicas especiais na nossa agenda cultural. O FPR Notícias está no ar. Em maio do ano passado, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, com o objetivo de investigar as violações contra os direitos humanos ocorridas durante o período do regime militar, que vai de setembro de 1946 a outubro de 1988. Esta semana, Curitiba recebeu a 72ª edição da Caravana da Anistia. Várias atividades foram realizadas. Uma delas, um encontro para alinhar os trabalhos de pesquisas que estão sendo feitas pelas várias comissões que investigam o assunto. A ditadura militar no Brasil acabou há quase 30 anos, mas muito do que aconteceu neste período da história do país ainda é um mistério. Investigar os milhares de casos de violações dos direitos humanos ocorridos no país entre 1946 e 1988 é tarefa da Comissão Nacional da Verdade. Como o volume de trabalho é grande, grupos menores foram criados, como a Comissão Estadual da Verdade, a Nacional da Anistia e a Nacional da Verdade da UFPR, entre outras. Nós temos aqui a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Nacional de Anistia, as Comissões da Verdade da Universidade Federal do Paraná e da OAB, o Fórum e outros grupos, representantes de Santa Catarina. Nós vamos tentar traçar uma estratégia comum no sentido de auxiliar a Comissão Nacional da Verdade e as várias comissões a terminarem pelo menos um relatório parcial até o final do ano, relatório parcial sobre as violações de direitos humanos ocorridos no país. As várias comissões que trabalham em conjunto para esclarecer as injustiças cometidas durante o período da ditadura militar no Brasil se reuniram aqui no Palácio Iguaçu. O objetivo é unir forças e trocar informações. O objetivo do trabalho das comissões é reparar erros históricos. Foi o que aconteceu no caso do ex-deputado do Partido Comunista Brasileiro e fundador do Grupo Armado Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella. Ele foi morto em 1969, a tiros por militares em uma emboscada em São Paulo. Bom, você sabe que a família, né, eu próprio, sofri muito com tudo isso, né? Porque, digamos assim, meu pai era apresentado pela ditadura como um facínora, como uma pessoa antissocial. E isso, digamos assim, nos incomodava tremendamente. Então, eu tenho muita esperança de que esse trabalho não só possa ajudar a todos a entenderem melhor quem é Marighella. Do meu ponto de vista estritamente pessoal, como familiar, eu me sinto extremamente reconfortado que isso esteja acontecendo. E eu espero, sinceramente, que a comissão possa dar uma grande contribuição. Pois é, e durante essa semana, várias outras pessoas que lutaram contra o regime foram homenageadas. Gabriela Broliani e Felipe Conceição acompanharam essa história. Tantos anos depois do fim da ditadura militar, familiares das mais de 20 vítimas do regime no Paraná se encontraram para receber uma homenagem. Muitas das pessoas que lutaram e até morreram durante a ditadura já haviam recebido a anistia política, em que o Estado reconhece que errou na perseguição e pede desculpas. O objetivo da anistia é que os ex-presos não sejam esquecidos e, principalmente, que o erro não seja repetido. O evento contou com a presença da Universidade Federal do Paraná, que participou da formação do Fórum Paranaense pela Verdade, Memória e Justiça e que também criou uma Comissão da Verdade. Hoje nós faremos um reconhecimento a diversos grandes lutadores pela liberdade, pela democracia, pela defesa dos direitos humanos. Dentre eles estão professores da nossa universidade, o professor Riad Salamuni, nosso primeiro reitor eleito,
e outros professores, professora Milka Gigante e outras pessoas que sabemos tiveram uma participação direta na resistência ao regime militar. A sessão solene homenageou vítimas da ditadura militar, dentre elas pessoas conhecidas que lutaram contra o regime e tiveram participação ativa na política paranaense. Outros homenageados foram o ex-prefeito de Curitiba, Maurício Fruit, e o ex-governador José Richa, que lutaram pela redemocratização do país. Muitas das reuniões do período de redemocratização aconteciam lá em casa, né? Nós éramos garotos, mas convivíamos com políticos, né? Como Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, né? Fernando Henrique Cardoso, né? Mário Covas, um grupo de políticos que, né, temos muita saudade hoje, né, pela forma como conduziam a política e pela luta pela redemocratização. Riad Salamuni, o primeiro reitor eleito da UFPR, também foi homenageado. É um evento da maior importância. Mesmo que nós, na história, tenhamos que olhar no para-brisa para caminharmos em frente, é preciso, de vez em quando, dar uma olhadinha no espelho retrovisor. Todos os anos, a universidade promove o Desafio Intermodal. O objetivo é monitorar o tempo que os participantes levam para cumprir um determinado trajeto com diferentes meios de transporte e também avaliar a emissão de poluentes. No final deste mês, será realizada a 7ª edição do evento. A largada será no dia 30, às 6 da tarde, em frente ao prédio da administração do Centro Politécnico e segue até a Praça Santos Andrade. Neste ano, os participantes vão se locomover de bicicletas convencional e elétrica, motocicleta, a pé, andando ou correndo, ônibus, carro e carro elétrico. Esta semana, a Universidade Federal do Paraná recebeu a visita de um professor japonês para propor uma parceria entre a UFPR e a Universidade de Tenri, no Japão. O reitor da Universidade Federal do Paraná recebeu, na última quarta-feira, a visita do professor Yoshizaku Yamoshi, da Universidade Japonesa de Tenri. A reunião tratou sobre o acordo de intercâmbio entre as instituições. É mais um passo rumo à internacionalização. Para nós, no momento que estamos vivendo, é muito importante. A universidade está de portas abertas, de braços abertos à cooperação internacional. Acho que é muito importante esse fluxo de chegada de estudantes, mas também de saída dos nossos estudantes. A universidade já tem uma tradição muito forte na questão do idioma japonês, da cultura japonesa. O Paraná é um estado que tem uma forte presença da imigração japonesa, ajudou a desenvolver o nosso estado. Então ficamos sempre muito felizes quando universidades de lá nos procuram para esse tipo de cooperação, de parceria. A proposta pretende fortalecer os estudos linguísticos e culturais nas duas universidades. Reforçar o curso de português e também português do Brasil e espanhol a partir de 2015. Então, nós queremos formar realmente agora, né, os profissionais, estudantes profissionais capacitados para ser intérprete ou então para qualquer profissão. Dentro desse processo de internacionalização, né, que estamos passando no momento, né, firmando convênios com inúmeras instituições, é sempre bom aumentar o número de parceiros, particularmente falando com relação à área de língua japonesa, uma chance a mais de incentivo na formação dos nossos alunos. Muitos deles serão futuros professores, intérpretes, pesquisadores. E também na oportunidade de participar da formação do pessoal lá do Japão, que também atuará na área de estudos brasileiros, língua portuguesa, não somente no Japão, mas no mundo inteiro também. E agora um recado para quem vai fazer vestibular. Já está no ar o portal da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Quem acessar o site vai encontrar informações gerais sobre o evento e as grades de palestras sobre os cursos de graduação. Ainda é possível se inscrever para o tour guiado, que leva os estudantes em um passeio pelos campi da universidade aqui em Curitiba. As vagas são limitadas. Lembrando que a Feira de Cursos e Profissões acontece entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, das 9 horas da manhã às 6 da tarde, no Centro de Eventos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, no Jardim das Américas. E no próximo bloco, o evento leva arte e cultura ao litoral do estado. A gente volta já já.
UFPR Notícias está de volta e a gente começa esse bloco falando de uma homenagem feita a ex-alunos de Direito. Um dos homenageados foi o ex-prefeito de Curitiba, Maurício Frutti. No início desta semana, aconteceu a homenagem póstuma aos formandos da turma cinquentenária de Direito da Universidade Federal do Paraná. É sempre bonito recordar, ver quantos vultos paranaenses importantes, saíram dos bancos da nossa universidade, inclusive o nosso ex-prefeito, Maurício Frutti, que hoje vai receber uma homenagem, assim como os demais daquela turma. Os familiares compareceram para receber a homenagem em nome daqueles que já faleceram. Eu estou me sentindo muito homenageada e sei que ele está muito feliz, onde ele estiver, ele está olhando, mas está felicíssimo de ver os colegas que ele amava tanto dessa turma. Eu só posso dizer muito obrigada por todos. E os colegas, ainda vivos, relembram as amizades dos tempos de faculdade. São muitas as pessoas que conosco conviveram durante esse período maravilhoso da Faculdade de Direito e que tornaram-se nossos amigos e que nos deixaram muitas saudades, alguns. Outros, felizmente, a gente consegue ainda conviver, que é importante para a vida. É você olhar ao passado, guardar os valores do passado, as pessoas que de uma forma ou outra simbolizam este valor, o valor da amizade, o valor do convívio, da satisfação, da alegria, da realização, da conquista. E isso nos embala no presente. E o futuro é o exemplo que nós possamos deixar e que esperamos que seja bom. Um dos homenageados que se formou na turma de Direito de 1962 é Maurício Frutti. Hoje, no dia 12 de agosto, o ex-prefeito completaria 74 anos. Coincidentemente, nessa mesma data, está sendo lançado o livro Maurício em Charge, que retrata o bom humor de Maurício Frutti pelo traço de grandes chargistas. Hoje, no dia do cinquentenário, também é o dia do nascimento do meu pai. E quando eu falei com o Dr. Cleverson Marinho Teixeira, ele me convidou, evidente, para representar o pai nesse evento, e eu falei para ele que a gente já estava com um livro praticamente pronto, só contando algumas passagens da vida dele com charges. Ele sugeriu de fazer no dia. Para mim foi uma alegria, unir útil ao agradável, comemorar, claro, os 50 anos, comemorar o Dia dos Pais e lembrar a história do meu pai no dia do seu aniversário, de forma alegre e positiva como ele era. A ideia do livro surgiu há 2 anos, mas foi retomada depois do período eleitoral. Contempla dois lados. Um, que é a personalidade do Maurício, que era um cara extremamente bem-humorado, que adorava charge, que é uma coisa muito verdadeira, E outra legal de trazer para a cidade a memória política de uma época e a memória dos artistas de uma época, porque está cheia de gente boa. A obra foi organizada de acordo com os autores das charges, como Dante Mendonça, que também era amigo de Maurício Frutti. Me sinto muito honrado e muito feliz de ter participado desse livro, até porque na soma geral das charges que constam do livro, eu sou majoritário, digamos. E ainda falando em homenagens, um dos mais importantes juristas paranaenses, José Rodrigues Vieira Neto, é tema da obra José Rodrigues Vieira Neto, A Vida e o Trabalho de um Grande Mestre. O livro foi escrito pela própria filha dele e reúne detalhes, depoimentos e curiosidades sobre a vida do advogado, professor e autor de obras clássicas da literatura jurídica. E a Orquestra Filarmônica da UFPR participa da Bienal Música Hoje, Festival Internacional de Música, que ocorre entre os dias 19 e 25 de agosto. O evento será realizado em vários locais: Capela Santa Maria, Sesc Paço da Liberdade, Teatro Guaíra e Teatro da Reitoria, às 6 horas da tarde e também às 8h30 da noite. Os concertos têm como foco o diálogo entre as produções musicais. E, paralelamente, ocorrerá o Seminário de Inverno de Música Contemporânea em Curitiba, promovido em parceria com a UFPR e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, com oficinas, palestras e mesas redondas. A Bienal também conta com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná e da Camerata Antíqua de Curitiba. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. E veja agora os outros destaques da nossa agenda cultural. São Francisco, o homem atemporal, é um exemplo de humildade conhecido principalmente pelo amor aos animais.
Nilva Rossi, artista plástica e ceramista, utiliza os moldes de suas próprias mãos na representação das mãos do santo. A exposição busca, através da sutileza das formas, a verdadeira mensagem de simplicidade, alegria e amor à natureza. Pessoas com faixas, cartazes e gritos de ordem contra toda e qualquer instituição. Esse é o tema da exposição fotográfica coletiva Curitiba Protesta. A mostra reúne imagens de 9 repórteres fotográficos capturadas no mês de junho durante as manifestações na capital paranaense. Divinas é uma celebração e apresenta em clima de brincadeira a poesia de 3 contadoras de histórias vividas pelas palhaças Uruba, Bandeira e Zanoia. Atravessando tempos e geografias diversas, o espetáculo acontece no marco da 3ª edição do Festival Palco Giratório, evento que apresenta um panorama da produção teatral contemporânea. A cada semestre, os estudantes do setor litoral se dedicam a atividades voltadas à integração com a comunidade. E para encerrar o período letivo, foi realizada a 6ª edição do FISH, um festival que reúne várias atividades culturais e artísticas. Pintura em tela, prática clínica, metodologia de pesquisa e paisagismo agroecológico. Os temas das oficinas apresentadas no Festival das Interações Culturais e Humanísticas do Setor Litoral são os mais diversos. A interação cultural e humanística, como foi falado, ela tem o objetivo de interagir a vida real de cada um dos sujeitos, de cada um dos estudantes, com o espaço de reflexão teórica da universidade. O evento, que está na 6ª edição, é uma amostra dos resultados das oficinas que foram promovidas e frequentadas pelos estudantes durante o primeiro semestre de 2013. As interações culturais e humanísticas são módulos obrigatórios para todos os alunos de graduação do setor. Desde 2005, 1º de agosto de 2005, quando iniciou esse projeto, nós temos os 3 eixos, que são as interações culturais e humanísticas, os projetos de aprendizagem e os fundamentos teórico-práticos, né, que seria a coisa mais parecida com as disciplinas dos projetos pedagógicos tradicionais. Os alunos, que são organizados em grupos, independentemente do curso e do período, têm a liberdade para desenvolver qualquer tema, mas com o auxílio de um professor, que avalia como o assunto pode contribuir com o aprendizado acadêmico e com a comunidade local. Esta oficina, por exemplo, possibilita a extração de fitoterápicos. Aqui a gente desenvolveu alguns materiais como sabonetes e cremes a partir de compostos que a gente mesmo retirou em laboratório, né? A gente fez extração. Outras oficinas se dedicaram ao artesanato, que também pode complementar a renda dos moradores da região. São trabalhos com EVA para auxiliar professores também e a coordenação motora. E como todos que passam pelo estande, eu também aprendi a fazer a peça com EVA. Além das oficinas científicas e de artesanato, algumas servem para estimular o corpo, como a ginástica geral. A apresentação do grupo aqui no festival contagiou o espaço e animou os participantes. Durante o semestre, as aulas de ginástica reuniam alunos e pessoas da região que queriam se divertir e se exercitar longe das academias. A gente faz um trabalho de condicionamento físico, de descontração, expressão corporal. Então a gente chama também de oficina do corpo, né? Tem dias que a gente faz mais atividades de jogos visuais, táteis, integração do grupo, do que propriamente só o exercício. Pois é, e as oficinas promovidas pelo setor litoral são abertas ao público e continuam no próximo semestre. O FPR Notícias termina por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!